Ladies and gentlemen, entendido a parte de candles, que é o início do início do início, para você que é iniciante no mercado. Agora a gente vai entender a parte de estruturas, tá? Lembra que eu falei para vocês lá nesse primeiro vídeo, na parte de análise técnica e análise gráfica, que uma estrutura ela vai ser composta de alta na valorização daquele ativo, de baixa ou lateral, certo? Então essas estruturas, elas formam padrões gráficos, tá? Então eu vou conseguir agora já dar um início, um pontapé inicial para vocês começarem a entender e formular as estruturas de vocês e entender os padrões gráficos, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar a estrutura de alta, de baixa e lateral e os canais, tá? Então vocês vão conseguir identificar as famosas LTAs, LTBs e canais paralelos, ok? Então vamos lá. Vamos ao gráfico. Beleza, pessoal, estamos aqui com o gráfico do Bitcoin aberto no time frame, que é o tempo gráfico de 2 horas. Vamos para um dia, para ficar mais fácil de que todos entendam. Ok? Então, cada velhinha dessa aqui é símbolo de que no determinado dia teve uma valorização, ok? Ou desvalorização. Certo. Entendido isso, quando a gente vai buscando filtros e vai entendendo que macro e micro são nada mais e nada menos do que um filtro do que aconteceu num tempo maior, do que aconteceu num tempo menor, a gente consegue ver que, por exemplo, no time frame de um dia, a gente formou uma base, né, uma estrutura de preço onde o ativo desde novembro do ano passado teve uma desvalorização, tá? Depois formou nada mais nada menos do que um respiro de alta, tá? E agora muito provavelmente está retomando a sua tendência de baixa, tá? Por quê? Porque os ativos, seja em qualquer tipo de mercado, vão trabalhar em ciclos. Ciclos de alta, ciclos de baixa e ciclos laterais, tá? Então, sabendo disso, a gente consegue identificar períodos de lateralidade alta ou baixa em qualquer determinado ativo. Qualquer ativo que se mova através de um gráfico, tá? A gente vai conseguir identificar o padrão e a estrutura que se formou. Então, vamos observar que durante um ano o preço caiu. E durante metade desse ano, o preço subiu. Então, eu estou no gráfico de um dia. Se eu ir para o time frame de um ano, eu vou identificar um ano, uma vela caindo e uma vela subindo, tá? Então, vamos lá. Seriam 12 meses, acho. 12 meses. Então, aqui, ó. Cada velinha dessa aqui corresponde a 12 meses. Lembra que eu falei para vocês? Eu mostrei a estrutura, né? De que durante um ano caiu e metade de um ano subiu. Então, se vocês forem observar aqui, pessoal, vamos remover os desenhos. Tá vendo? Ó, a estrutura de baixa que eu mostrei para vocês nada mais é do que esse candle aqui, ó. Então, esse candle aqui é aquele um ano que ficou caindo. E esse candlezinho aqui é a metade do ano que está subindo, tá? É a metade daquele ano, do ano que a gente está agora, que está subindo. Entenderam? Então, quando a gente observa macro e micro, a gente observa que dentro da análise macro e micro, nada mais é do que estruturas formadas, né, de valorização e desvalorização, no caso, oscilação, no preço do ativo, ok? Entendido isso, pessoal, a gente consegue ir formulando e entendendo essas oscilações, essas movimentações através de análises gráficas. É aí que entra o princípio da análise gráfica, tá? A gente consegue formular e projetar para que lado que o preço vai, tá? Então, ó, cada velinha dessa aqui é um ano de valorização e desvalorização do ativo. Então, vocês podem observar o gráfico do Bitcoin, em cada vela dessa é 12 meses. Vocês podem observar que
a gente teve nos últimos, deixa eu ver aqui, de 2011 para cá, a gente teve 1, 2, 3, 4. A gente teve 4 anos negativos de desvalorização no ativo. E a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente teve 9 anos de valorização no ativo. Eu lembro que eu falei para vocês que vai trabalhar em ciclos. Sempre haverão ciclos de baixas e sempre haverão ciclos de alta, tá? O mercado ele vai trabalhar em direções, tá? Então ele sobe, corrige, desce, corrige, e assim a gente vai trabalhando as famosas ondas dentro do mercado. E aí entram diversas teorias que eu vou passar para vocês também, que nada mais é do que teoria, tá, pessoal? Não é comprovado cientificamente, mas é aquela história. Se as pessoas acreditam, funciona, ok? Então, assim, existem as ondas de Elliott, existe a teoria de Down, existem diversas teorias que eu vou estar explicando para vocês aqui dentro do treinamento. Mas, enfim, entendam o seguinte. Uma estrutura ela vai ser composta de uma valorização analisada em macro, micro tendência, tá bom? Então, quanto maior e macro a tendência, maior vai ser o tempo gráfico, né? A valorização expressa dentro do candle, tá bom? Então, se a gente fosse reduzindo de 12 meses, vamos passar para um mês, tá? Então, aqui a gente tem cada oscilação do ativo durante um mês expressa dentro de candles. Então, cada candle desse é um mês, tá? Cada candle desse agora uma semana. Vamos para uma semana. Então, cada semana expressa dentro de cada candle, tá? Então, cada candle desse é uma semana de oscilação do ativo, certo? Beleza. Então, vamos aprender agora a identificar as LTAs, LTBs e suportes e resistências, tá bom? Primeiro de tudo, pessoal, o que é um suporte e o que é uma resistência? Imagine o suporte como o chão que a gente pisa e a resistência como um segundo piso ou teto, tá? Então, um suporte é chão, resistência é teto. Quando a gente fura o chão, a gente abre outra camada, né? E outro suporte é formado a partir do momento que a gente fura, entendeu? Quando a gente fura o teto, então o teto ele se torna um suporte, porque a gente consegue pular em cima da cobertura, e uma nova camada de resistência é formada. Por exemplo, o prédio aqui existem vários andares. Então, se eu furar aqui, eu vou ter outra resistência, só que para cima vai ter outra resistência, certo? Existe outra camada dentro do prédio. Entenderam? Então, dentro de uma análise de um ativo, de oscilação do ativo, é a mesmo princípio ativo, tá? Então, vão existir suportes que poderão ser rompidos e resistências que poderão também ser rompidos. Não é porque o nome é suporte e resistência que nunca vai passar daquela região. Pelo contrário, é difícil de passar, mas dá para passar, ok? Então vamos entender o que seria uma região de suporte e uma região de resistência. Analisando o gráfico aqui no time frame de uma semana, a gente consegue observar que um suporte ele vai se predominar a partir do momento que ele tocar mais de uma vez. Então, se ele tocou aquela região mais de uma situação, a gente vai estar entendendo que aquela região é considerada uma região de suporte. Ok? Então, aqui, ó, observe. Perdão, aqui, ó, observe. Uma região de suporte. Então, o ativo ele teve a sua oscilação, bateu aqui nesta região, formulou uma região de suporte, veio, bateu novamente, pegou o impulso e subiu. Certo? Porém, a região de resistência é parte do mesmo princípio. Então, aqui, uma região de resistência. Certo? Então, o que acontece? O ativo veio, trabalhou aqui dentro, sentiu resistência, voltou, sentiu região de suporte, pulou, subiu para cima, sentiu resistência, caiu,
Veio, sentiu a região de suporte, voltou, pegou um impulso aqui e rompeu. Lembra que eu falei que dá para romper? Dá. Então rompeu. Rompeu e o que tem que fazer agora? Bateu em outra região de resistência, tá? Então aqui a gente tem uma camada de suporte que segurou o preço, voltou, bateu cabeça aqui nesta resistência e voltou. Então essa região de suporte foi rompida e voltou a testar essa aqui embaixo, que já foi testada antes, tá? Então entendam, regiões de suporte e resistência nada mais são do que regiões de compra e de venda do determinado ativo, tá? São regiões de muita compra e de muita venda, onde o preço tende a se segurar, tá bom? Em resumo, seria isso, pessoal. Uma região de resistência e de suporte, ela vai ser composta por compras e vendas. Então, quando tiver mais compra e mais venda, vai acabar segurando o preço ou derrubando o preço, ok? Então, por que o ativo ele tende a bater em determinada região e segurar? Por quê? Deixa eu tentar explicar para vocês. Imagine que o ativo está subindo, está numa longa tendência de alta, linda e muito inclinada. Então, aqui está entrando gente, aqui está entrando gente, aqui está entrando gente, aqui está entrando gente, entenderam? Então, tá a todo momento que faz esse ativo ter essa estrutura linda de alta aqui, ó, foi gente entrando no mercado, foi mais capital aportado no mercado, certo? Então, aqui entrou um monte de gente. Só que quem comprou aqui, ó, nessas regiões aqui, tá? Vai obter lucro, vai ter valorização no seu capital, concorda comigo? E quando isso acontece, as pessoas tendem a realizar esse lucro. E a partir do momento que as pessoas que estão abaixo, que compraram aqui embaixo, começam a realizar esse lucro, o ativo ele tende a se depreciar, perder valor. Certo? Então, quando ele perde valor, se identifica uma região de correção. É aí que entra aquela famosa correção que eu passei para vocês. Então, quando acontece essa correção, pessoal, a gente acaba formando aquele padrão que eu mostrei para vocês de respiro, né? Então, subiu demais, imagine um estilingue, muito esticado. Quando você solta, o que ele faz? Ele volta, né? Então, quando você puxa um elástico e estica demais, né? Quando você solta, ele volta para a sua região, né? De originalidade ali, de não esticado. Então, o que acontece? Você estica novamente, tá? E o porquê que a gente acaba formando essas regiões de suporte e resistência? Porque as pessoas que ficaram presas aqui, por exemplo, nesta região, que compraram aqui nesta região, a grande maioria vai esperar o retorno, né? Isso é um padrão de praxe das pessoas, de que vai esperar o retorno até essa região para sair dessa posição, né? Então, o que elas entendam? Opa, eu fiz cagada, agora eu vou ter que esperar o momento exato para mim sair dessa posição. Então, aqui acaba se tornando uma região de resistência. As pessoas acabam criando a ideia de que essa região é uma região cara de ser comprado o ativo, ok? Então, aqui acaba se formando uma região de resistência. Certo? Entendido isso, o mesmo princípio ativo vai ser dado à região de suporte. O porquê? Porque o preço se segurou aqui nessa região, tá? Observem que aqui a gente já teve numa microestrutura, a gente teve esse respiro, ele rompeu, voltou e o respiro formou ali uma região de suporte, ou seja, as pessoas compraram aquela região porque entenderam que ainda tinha espaço para subir, tá? Então, o preço subiu, o preço do ativo subiu, as pessoas realizaram lucro, esse preço caiu, tá? As pessoas entenderam que estava ficando barato o ativo, começaram a comprar novamente, levando o preço do ativo até aquela região de topo anterior, ou seja, as pessoas que estavam presas aqui acabaram de realizar a saída daquela posição. E as pessoas que compraram aqui já compraram com o alvo de sair nessa região,
tá? Então isso gera uma força vendedora que faz com que o ativo retraia novamente até próximo da região de suporte. Então lembra que eu falei que região, pessoal, não significa que apenas uma linha vai definir que aqui vai ser uma região de suporte ou aqui vai ser uma região de resistência. Não. A região ela é composta, né? O que é uma região? Região do estado do Paraná, região do estado do Rio Grande. Região é uma região, a região da cidade de Queda do Iguaçu, da cidade de Cascavel, tá? É composto de uma região, do determinado território. Então, este ativo tem esta região aqui como uma região de suporte, tá? Então, o que aconteceu quando o ativo veio e tornou a cair? Tá? Aqui, novamente, as pessoas enxergaram um leque de oportunidade de compra. Então, o que acendeu ali dentro dessa identificação? Opa, vou comprar para, por fim, buscar essa outra região aqui, ó. Entendam? Aqui a gente tem outra região. Tá? É uma região de resistência. Então, aqui a gente acabou formando um canal paralelo. Identificamos aqui um canal, tá? O que é um canal? É quando suportes e resistências são testados, né, mais de uma vez, tá? Então, o que acontece quando esse canal ele é rompido para cima, como aconteceu aqui, ó? A gente tende a dobrar o canal para cima, tá? Então, a projeção desse rompimento é que este rompimento seja dobrado para cima. Então, as pessoas pegam esta região aqui, tá? Pegam a estrutura aqui, a gordura dessa região e jogam para cima, né? E acaba se formando uma nova região de resistência. Entenderam o que é feito? Como que é formada a estrutura? Todas as estruturas serão formadas de suporte e resistência. Então, olha que legal. Quem comprou aqui e segurou essa posição, por exemplo, não vendeu aqui na resistência e viu o ativo rompendo essa região de resistência, poderia, muito por fim, ter colocado a projeção de sair nesta região aqui de 54 mil dólares. Ou por quê? Porque aqui era uma região de resistência. Entenderam? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente rompe um piso, né, acima, dentro de um prédio, a gente tem uma nova partição lá em cima, um novo piso, né, que é composto de cimento, de tudo mais. Então você vai sofrer para passar aquilo lá de primeira. Então as pessoas, se você rompeu, pulou, né, deu um jeito de voar até lá, você vai bater a cabeça e vai voltar. Você pode até tentar ir de novo. Porventura, poderia dar certo de romper, mas a probabilidade é muito baixa. Né? Então você tenta ir e não consegue. Isso se torna uma região de resistência. Você teve resistência de ultrapassar aquela região e acaba voltando pro chão, voltando pro suporte, tá? Então, aqui seria a região de resistência, o segundo piso, e aqui seria a região de suporte, o piso que foi rompido, tá? Então, eu estourei para cima do prédio, eu saí de onde eu estou, pulei, fui para o piso seguinte, para o piso superior, e tive que voltar pro chão aqui, pro outro piso, né? Pro suporte daquele piso, para pegar impulso e tentar romper aquela outra região, certo? Entendido isso, pessoal, eu tô tentando deixar da maneira mais simples possível e que vocês entendam essas regiões de suporte e resistência, tá, gente? Então, entendido isso, a gente acaba formando, né, as regiões de suporte e resistência, que são identificadas aqui dentro de qualquer ativo, tá? Que eu estou utilizando o exemplo do gráfico do Bitcoin, mas qualquer ativo que se mova através de um gráfico, tu vai conseguir estar absorvendo isso e entendendo que dessa maneira existem projeções, existem regiões onde o preço vai se segurar e o preço tende a sentir resistência ou suporte, tá? Ok. Então eu entendi o que é um canal paralelo. Agora, Jefferson, você falou sobre LTA, LTB, que bicho é isso? Então vamos lá. A LTA nada mais é do que uma linha de tendência de alta, certo? O que é uma linha de tendência de alta? É basicamente a mesma ideia do suporte da resistência. Só que a gente une topos e fundos, tá?
Então eu vou unir um fundo em um fundo em outro fundo, tá? Então eu uni aqui 3 fundos. 3 fundos. Tá? E eu formulei aqui uma LTA. Então, dentro dessa linha de tendência de alta, tá? O ativo ele tem se segurado. Ele não perdeu essa linha de tendência de alta. É uma LTA, certo? É muito tranquilo de ser observado, formado esse padrão de LTA, tá? É só unir os fundos aí que você vai identificar. Quando o gráfico está em tendência ascendente, está subindo, formando uma estrutura de alta, né, a gente vai conseguir identificar as LTAs. Quando o gráfico está caindo, a gente vai conseguir identificar as regiões de LTBs. Por exemplo, aonde que temos uma região de LTB? Se você pegar o último ano que a gente caiu, a gente teve a formação, né, desse topo, formando uma LTB, tá? Então, olha que legal, eu consegui identificar que dentro desse padrão, o ativo estava em tendência de baixa. A partir do momento que esta linha foi perdida, e retestada, eu me encaixo, né, dentro da tendência de alta novamente. Então, observe, eu tenho uma LTA que me mostrou 2 vezes que ela era sólida. Então, 2 vezes essa região segurou o preço. Por 2 vezes. E na terceira vez, novamente, ela segurou o preço. Tá? Segurou o preço do ativo. Então, o que acontece? O ativo ele vem, testa essa região como uma região de suporte e essa região segura o preço, onde as pessoas identificam que é a oportunidade de comprar. E acabam comprando esse ativo, elevando o preço dela para cima. Então você consegue obter, né, lucros nessa posição, apenas identificando os padrões de suporte, resistência, LTB e LTA. Tá? Então, quando um padrão de LTB for rompido, muito provavelmente a reversão daquele ativo está acontecendo, certo? Então aqui eu tive 2 confluências para entender que o ativo teria uma valorização em determinado período de tempo naquele determinado preço, certo? Então qual foi as duas situações que me mostraram que o ativo teria uma valorização? A primeira, quando esta região foi rompida, tá? Quando esta região foi rompida, né? Na verdade essa é a segunda. A primeira foi quando bateu na LTA. Então bateu aqui, prova de que esta região é uma região de compra. Quando rompe esta LTB, me dá a segunda ideia de que o ativo vai ter uma valorização. A terceira ideia é quando o ativo volta para retestar essa região de compra. Então ele vem testar, ó, será que é verdade que tem força compradora aqui? E se voltar a subir, a gente entende, pô, é verdade. Então o ativo ele não vai cair daqui. Então eu posso comprar aqui que o ativo ele não tende a cair daqui, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Vocês conseguiram entender, muito provavelmente, como é formada uma estrutura e a identificação de suportes e resistências, tá? Já deu 23 minutos de aula. Não vou esquentar muito a cabeça de vocês. Eu quero que vocês peguem esse conteúdo. Eu quero que vocês peguem esse conteúdo que vocês acabaram de aprender, vão lá pro gráfico, tá? E já coloquem em prática esses ensinamentos. Começa a unir topos e fundos, começa a unir regiões de suporte, pega um fundo aqui, um fundo ali, vai identificando essas regiões para você ter noção do que é isso, tá? E bora para a próxima aula, que eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei para vocês que existe esse retorno, sempre tem este retorno, tá? E esse retorno ele ganha um nome. O nome desse retorno aqui é pullback. Então esse pullback, pessoal, nada mais é do que um reteste, tá? Então isso aqui, ó, pode ser chamado como pullback, ok?